Amém? Nós temos aqui o pastor Júlio essa noite, que vai compartilhar conosco a palavra. Junto com ele nós temos o pastor José Edgar. Eu queria chamar o pastor José Edgar para compartilhar aqui um versículo para a gente, uma palavra. E é um privilégio poder tê-los aqui essa noite. Eles, não sei se vai ter oportunidade de falar, mas eles têm tido muitas experiências com Deus ao longo dessa história, né? O pastor José Edgar tem 2 casos dentro da própria família dele de milagre, de ressurreição, coisa que só Deus poderia fazer. E outros milagres que Deus tem feito através do seu ministério, né, pastor? Poderia falar muita coisa aqui. E quem sabe em breve, um dia, ele pode até comentar isso. E o pastor Júlio também, que vai falar em breve, também tem pregado aqui o Brasil afora. E Deus tem feito muita coisa com ele em muitos lugares. Eu fico impressionado de conhecer tanta gente de Deus empenhada com o Evangelho e anônima, sem sucesso diante do homem, mas com muito milagre e muito sucesso diante de Deus. E só o testemunho que se fosse contado da sua esposa, seria um milagre. A sua filha que Deus ressuscitou. E tanta coisa que Deus fez, né? Então eu creio que Deus hoje vai fazer grandes coisas aqui. Tenha expectativa. Amém? Não é à toa que eles estão aqui. Amém. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor, irmão. Amém? Realmente é um privilégio estar aqui. É um prazer muito grande poder rever pessoas que aprendemos a amar e de vez em quando a gente está junto. É muito bom poder estar aqui, é um privilégio. E eu glorifico a Deus por poder estar aqui. E realmente eu tenho assim, né, não é o caso hoje, eu não tenho tempo, porque senão eu tomava todo o tempo da pregação do pastor Júlio, mas Deus tem feito grandes coisas na nossa família, na nossa vida, lá na igreja. Nós somos aqui, eu sou lá de Vargem Grande do Sul agora, temos uma igreja lá há 15 anos, e Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Isso que o pastor Carlos disse, realmente é uma verdade que aconteceu há pouco tempo, né? Só resumir aqui, a minha filha foi ressuscitada, depois que os médicos deixou ela, uma parada de 6 minutos, uma de 3, depois próximo àquela, uma outra de 6 minutos, e os médicos insistiram, 6 minutos, não dava mais, eles desistiram, e ela ficou sozinha na sala, e Deus ressuscitou. Então, eu tenho coisas assim muito, muito boas para contar que Deus tem feito na nossa vida. Mas tem um versículo que outro dia eu encontrei ele assim, a Bíblia não é um por acaso, a Bíblia tem algo que nos ensina, mesmo que a gente já leu várias vezes, e de repente o Espírito Santo mostra um versículo. Deus está colocando no meu coração para dizer, Salmo 55, versículo 22, a palavra diz assim, confia no Senhor, das tuas preocupações, porque Ele te sustentará. Sabe, confiar no Senhor. Eu acho que a melhor coisa que existe nesse tempo que nós estamos vivendo, diante de tanta dificuldade, que nós não vamos falar de dificuldade agora, mas que Deus tem nos sustentado. Esse versículo que diz que é para a gente, sabe, confiar nossos cuidados para o Senhor, porque Ele é o que nos sustenta. E Ele tem nos sustentado. Estamos aqui hoje porque o Senhor tem nos sustentado. Tem sido bom conosco. Eu queria, sim, dizer nós não temos outra palavra, não dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos dizer, em equipe, numa igreja, né, uma igreja tão abençoada que eu sei como essa, com pastores abençoados, um louvor abençoado, e a gente pode concordar junto que nós amamos o Senhor, que nós dependemos do Senhor, que o Senhor é nossa porção, o Senhor é a nossa causa, Ele é que tem nos sustentado. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, e eu fico privilegiado, né? Muito bom estar aqui e reencontrar aí pessoas que a gente ama. Amém? Deus abençoe.
São muitos sinais, né? A gente sabe disso, né? E uma outra coisa impressionante, a esposa dele também, que teve um derrame cerebral, e os médicos fizeram o scan, e os dois hemisférios do cérebro completamente tomado e tudo fechado, né? Ele falou, está morta, não tem condição. E por algum motivo, ela lembrou do óleo, né? Eles lembram do óleo que o pastor Júlio havia ungido ela lá na igreja, e naquele momento o cheiro do óleo entrou na UTI, e eles estavam orando por ela, e ela foi completamente restaurada. Completamente restaurada. Então, assim, tantas outras coisas que Deus tem feito. Então, eu tenho certeza que Deus quer fazer grandes coisas. Amém? Quero chamar o pastor Júlio aqui, que é amigo nosso aqui de... Não vou nem falar quantos anos, senão vamos descobrir a nossa idade, né? Mas é o amigo nosso aqui de muitos anos. Vou só falar que é mais de 30 anos, tá bom assim, né, pastor? E a igreja irmã nossa, que tem batalhado lá e tem sido um instrumento de Deus aqui no Brasil, em muitos lugares, no Nordeste, entre os índios, e nós temos sido parceiros dele e da igreja lá na obra, né? E tive com ele lá no Quilombo, no norte de Minas, e o trabalho missionário, casas que foram construídas, pessoas que têm sido ajudadas, e é um grande ministério que Deus tem levantado. E é um privilégio ter o irmão aqui essa noite. É um profeta de Deus, e eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Quem precisa de um milagre aqui essa noite? Então, essa é a hora. Fica esperto aí. Amém? Quando o anjo passar, segura ele. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Epa, boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, meu irmão. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua família. Na rua que você mora, no bairro que você mora, haja a graça de Deus, amém? A gente falar das bênçãos de Deus, e eu conheço a história do pastor Edgar, converteu junto conosco lá, e eu sei que ele passou como, em todas as áreas, tem uns milagres, né? Meu irmão, eu sempre falo isso, né? Deus fez coisas sobrenaturais na vida dele, na família dele. E hoje eu estou aqui para compartilhar algo com vocês que eu estou vivendo nesses dias, né? Às vezes é bom falar de experiência de outros, mas é tremendo quando a gente fala das nossas, né? E que a gente chega e fala assim, eu amo Jesus. Quem pode dizer aqui que você ama Jesus? E hoje eu queria iniciar essa palavra dizendo para você que você tem valor. Você é amado de Deus. Porque Deus amou o mundo. Não, amou você, amou a mim. De tal maneira. Fala isso para você. Põe a mão no teu coração e fala, Deus amou a minha vida. De uma maneira sobrenatural. E eu quero dizer a Ele que eu o amo. Aleluia. Amado, muitas vezes nós não temos visão do que pode acontecer conosco. Eu fiz uma cirurgia, eu tenho uma prótese na minha coluna, vai fazer, agora no começo de dezembro, vai fazer 11 anos. E eu fiquei muito bom, eu viajava, eu não tinha nada. Mas de um ano para cá eu senti dor e fui teimando, em trabalhar e continuar. Mas no dia 2 de agosto, eu me levantei, tirei uma caminhonete da garagem, pus na rua, voltei, tomei um café na padaria de frente à minha casa e voltei. A hora que eu cheguei dentro, me travou, eu deitei e não levantei. Aí liguei para um farmacêutico, ele foi lá, me aplicou uma dose lá. Nem sei o que ele me aplicou, fiquei bem, levantei, tudo bem. Precisava fazer um negócio na cidade, chamei um amigo meu para me levar. Mas a hora que eu saí de casa, minha perna não respondia. E aí eu precisei apoiar e fui fazer e tal. Voltei. E aí aquele negócio pegou. E eu tenho uma vida bem assim, calma. Eu não paro, eu vou em tudo que é lugar, vou em cidade, volto e vai e vem, água que vê, estou na cama. E quando eu fiz a cirurgia, foi rápido a minha recuperação,
Por incrível que pareça, foi o Edgar que me levou lá no médico. Na volta lá, no médico, ele olhou tudo e falou, rapaz, há 15 anos atrás você já não era para andar. Nada explica como você anda. Falei, bom. Mas ele só esqueceu de falar para mim que eu precisava me exercitar, fazer uma academia, fortalecer a musculatura. E a gente esquece, a gente acha que a gente é adolescente ainda, né? E eu continuei. E aí o ano vai chegando um, chega o outro, chega o outro. E todo mundo sabe que a gente vai perdendo massa muscular. Sim ou não? E eu perdi. E aí a perda muscular foi fazer todo o meu peso e tudo foi para onde? Para o osso. E o osso está com parafuso. E aí o médico foi lá em Varginha, ele tirou a radiografia. Ele olhou e falou, rapaz, cuida. Você vai para a cadeira de roda. É aquela hora, meu irmão, que você escuta isso, e você com a dor que você nem sabe que dor é. Eu não tem como eu mensurar para você o tamanho da dor. Mas é algo de chorar uma noite, acordar e chorar o dia. E você não toma remédio, não... nada. Aí o que aconteceu? Eu voltei para casa. E todos os profissionais que eu fui nesses dias, fui para fisioterapia, depois eu fui para Pilates. E aí começou a me esticar. Eu falava, Deus, eu queria ficar encolhidinho, né? E aí a moça fala, senta. Quem tem problema de coluna faz que você vai fazendo assim, porque você vai cedendo para ver se para, né? Aí vai fazer um mês agora, ela falou, agora você pode ir para a academia. Eu falei, o quê? Agora você pode ir para a academia. E agora pergunta para mim, é fácil, pastor? Ninguém quer saber se é fácil ou não? Ninguém está curioso? Não é fácil. Meu irmão, teve um dia que eu fiz a academia, Davi, eu cheguei em casa, falei, vou tomar um banho. Falei, vou tomar banho? Vou deitar. Eu estava, meu irmão, sinceramente, eu queria tomar um banho, parece que aquilo ia sair, né? Irmãos, estou aqui brincando um pouquinho. Nesses 100 dias, mais ou menos, que eu estou aí, 100 e poucos dias, eu nunca passei nada igual isso, nunca. Você não ter perna para te levar. Eu nunca imaginei isso, que a minha perna não ia carregar eu. Você olha para mim assim, às vezes você pode pensar, eu até ia projetar aqui uns pinos que eu tenho na coluna, mas não vou fazer isso não, porque eu não quero assustar ninguém. Esse dia eu estava conversando num lugar, a pessoa falou assim, não, mas a coluna é tudo, é mais ou menos, né? Isso aqui. Eu tenho 3 bicos de papagaio. Eu falei, você não vende um, não? Aí falou, mas eu tenho 6 parafusos aqui, de 50 milímetros nas minhas costas. Se eu achar um dinheiro bom, eu vendo. Irmãos, eu quero dizer para você, a vida é muito boa, até a dificuldade chegar. É como o pastor Carlos falou, eu tenho um ânimo, eu pego um caminhão, vou para o norte, levar donativo, a gente viaja para o Paraná de caminhão, faz muita coisa. E agora todo mundo perto de mim está falando assim, Júlio, caminhão acabou. Aí eu olho e falo assim, não sei não. Aí eu tenho uma irmã que é muito joia, que ela fala, Júlio é muito teimoso. Às vezes ele vai querer ir. Mas sabe o que é, amado? Eu creio que Deus não nos leva para uma cama por uns dias, por muitos dias, à toa. Ele nos leva para uma cama porque Ele quer tratar conosco. E sabe o que eu entendi? Que a minha vida vale mais do que o mundo inteiro. Sabe o que eu entendi? Deus cuida de mim melhor do que mim. Porque senão eu estava numa cadeira de roda. Você não entende o que é uma dor dessa? Se a gente brincar, a gente entra numa área ruim. Você começa a olhar e falar assim, por que eu? Por quê? Tem tanta gente aí, por que eu? Mas, amado, eu quero dizer para você, se você está passando qualquer situação, eu me levanto aqui essa noite para dizer para você, que quem está do teu lado já venceu. Eu estava uma noite, eu passei umas noites acordado e não dormia. Tomava tramol, o que você pensar aí? E aquele negócio assim, aí uma noite eu estava assim, sinceramente eu falei assim, eu vou parar com tudo. Eu vou dar um tempo, né, com igreja, meu serviço. Eu tenho um pastor que é sócio meu, amanhã eu vou ligar para ele e falar, vamos
Você vai acertando as pontas aí, porque eu vou parar, eu não quero mais nada, não. O sentimento que eu tinha, que era dias de viver uma vida de aposentado, sentado na cadeira do papai lá, né? Comprar uma cadeira boa, pôr na área lá e ficar lá. Mas à noite Deus visitou a minha vida. E aí eu queria falar com você, que está em 1 Samuel 36, fala assim: também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Portanto, a alma de todo o povo estava amargurada, por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no seu Deus. Eu quero dizer que Davi se reanimou em Deus. E hoje eu venho aqui dizer para você, às vezes você está olhando alguma coisa na tua vida, na tua família, e você está olhando e falando assim: não vai dar mais, já tentei. Olha, a gente fez jejum, nós fomos nas orações, nós estamos em pé na reunião, nós estamos ali ajudando nisso e naquilo, e não deu. E Davi estava numa situação pior ainda, que seus amigos estavam querendo matá-lo. Eu não estava passando por isso. Mas a hora que eu lembrei desse versículo deitado, eu comecei a orar e comecei a chorar e falei: Deus, eu me levanto no Senhor. E a partir daquela semana eu saí da fisioterapia e comecei a fazer pilates. Esses dias eu cheguei lá, a menina que dá aula de pilates para mim, a menina novinha, né, gosta de brincar. E eu falei assim: eu, graças a Deus, cheguei aqui com toda a força. Ela olhou e deu uma risada e falou: pastor, não, Júlio, eu queria ter filmado você. Você precisava ser filmado quando você chegou aqui. Então, eu fiquei olhando ela falou: mas olha, vou te falar uma coisa. Pode falar. A tua recuperação está me assustando. Porque a hora que eu soube do teu caso, eu não queria pegar você. Porque o caso é sério, você sabe. Eu falei: o que pode acontecer? Ela falou: não, nem vou te falar. Achei interessante a sabedoria dela. Mas você já ouviu, não é? Falei: já. Que eles falaram para mim que eu vou jogar bola daqui 15 dias. Ela começou a rir e falou: você não tem jeito, você não tem jeito, você leva tudo para brincadeira. Mas não é, amado. Se você tomar uma armadura dessa, que você pode ir para a cadeira de roda e se vestir disso, você vai para a cadeira de roda. Mas então eu falo assim, não é que eu estou brincando com a minha situação, mas quando Deus falou isso comigo, eu me levantei, isso era uma quinta-feira, eu fui na fisioterapia, era o último dia da fisioterapia, e a moça falou: você já marcou o Pilates? Eu falei: mas eu posso. Ela falou: não, você deve fazer, não é que você pode. Agora, sabe por que eu preciso fazer exercício, amado? Quem está curioso assim, por que tem que fazer exercício? Você está machucado, né? O que você acha? Por quê? Quem sabe aqui? Tem alguém na área aí? Tem alguém que chuta aí ou não? Pode dar um chutinho. Sabe por que eu preciso fazer exercício mesmo doendo? Porque não tem remédio para isso aqui. O único remédio chama exercício. Aí eu peguei o telefone, liguei para um tio meu que já está aposentado, fez ortopedia por mais de 40 anos. Ele escutou eu tudo falando, tudo. Ele falou: Júlio, eu acho que você deve ir para a academia. Eu falei: tio do céu, eu acho que eu não aguento pilates. Ele falou: então você faz por um tempo, depois você vai. Por que eu estou te narrando isso tudo aqui, amado? Porque as dificuldades vêm. Ela vem de uma maneira, às vezes com um parente dentro de casa, ela vem financeiramente, ela vem de várias maneiras. Quem concorda comigo aqui? Está tudo beleza. A hora que vê, de repente, acende um alerta. Então, irmãos, eu quero dizer para você que nossos olhos não podem estar postos em nós, mas nossos olhos têm de ser postos naquele que já venceu. Fala comigo: os meus olhos estão postos naquele que já venceu. E aí, por incrível que pareça, eu tinha convidado o pastor Carlos para ir lá. O Rodrigo foi junto, né, Rodrigo? O Rodrigo aí me ajudou a ir para casa lá uma noite, né? E o pastor Carlos foi lá, eu fui lá, participei do culto e tal. E falou assim: Júlio, vamos ver se esse ano você vai lá. Eu falei: vou. Não foi, Carlos? Eu falei: eu vou esse ano. E aí eu falo para você está louco, você vai sair de casa desse jeito. Você não pode. Então, irmão, sabe o que? Uma decisão de reanimar em Deus. Deus começa, quando você decide, Deus começa a trazer as soluções.
Ele começa a trazer os resultados. Ele começa a mudar a nossa história. Então hoje eu quero dizer para você, decida a se levantar, a reanimar no Senhor. Antes de eu continuar a falar, eu queria que você abaixasse a tua cabeça, eu queria que você pensasse nisso. Você precisa se reanimar no Senhor? Tem uma área da sua vida? E se tem, eu quero ser muito prático. Eu queria que você colocasse o pé no lugar que você está. Eu não quero te expor, nada. Você fala só, eu tenho uma área. Eu preciso me reanimar no Senhor. Coloca de pé no lugar que você está. E eu queria que você levantasse e estendesse a mão para o Senhor assim. E fala para Ele, Senhor, é esta área. Não precisa, para Deus você não precisa florear, querer nada. Estenda a mão e fala, Senhor, é esta área. Pai, eu estou aqui, eu também tenho essa dificuldade, Senhor. Eu preciso me reanimar no Senhor a cada momento. E eu quero orar agora por cada irmão que está de pé diante do Senhor. E que o Senhor dê a graça para cada um se levantar e reanimar no Senhor. Agora eu queria que você imaginasse aquilo que aconteceu com Davi. Eu queria que você começasse a imaginar na tua vida, que ele foi atrás e trouxe tudo o que era dele. Então comece a dizer, Deus, eu tomo posse de tudo o que é meu, é direito meu. Eu tomo posse nesta hora, no nome de Jesus. Pode se sentar, amado. Eu queria compartilhar com vocês que foi incrível isso, que foi no mesmo dia eu vi um vidinho, às vezes você já ouviu isso. E eu gostei muito disso e casou no momento que eu estava vivendo. É um vídeo que fala da águia. Quem já ouviu? A águia tem um inimigo. E quem sabe qual é o inimigo da águia? É o corvo, né? É o corvo negro. A águia é o pássaro que consegue voar mais alto de todos eles. Ela tem um inimigo. Sabe que jeito que o inimigo entra? Uma águia, pensa bem, um pássaro. Não é nada para ela. Mas esse corvo, ela está voando. E o corvo vem, ele entra entre as asas. E começa a bicar. E se deixar ela, ele mata ela. E não tem como ela se defender, porque ela está voando. E não tem jeito dela virar e arrancar ele dali. Mas a águia faz uma coisa. Quem quer saber o que a águia faz? Fala assim, pastor, eu quero saber. Ela sobe o nível. É isso que eu vim dizer aqui hoje. Meu irmão, eu tenho subido o nível. Eu vou dizer para vocês que tem dia que o negócio é difícil. Mas a hora que vem, eu falo, Senhor, eu estou com o Senhor. Eu vou subir o nível. E sabe o que acontece a hora que ela sobe o nível? Ela transpassa as nuvens. E sabe o que acontece a hora que ela transpassa as nuvens? O corvo está lá grudado, bicando ela. E ela vai subir no nível. Sabe o que acontece com ela? Ela sobressai. E chega uma hora que o corvo sente falta de oxigênio. E ele cai. Posso ouvir um glória a Deus aqui, igreja? Então é isso que nós temos de fazer, meu irmão. Nós temos de subir o nível. Porque as dificuldades vão cair por terra. Nós precisamos subir o nível, porque de nós mesmos não temos força, nós somos carentes. Você vê, eu estou contando aqui história minha. Chegar um momento que a tua perna não te carrega. Então nós precisamos subir o nível e dizer, mas eu ainda não cheguei aonde Deus quer que eu chegue. Eu quero te fazer uma pergunta, você tem promessa de Deus no teu coração? Você tem palavra de Deus no teu coração? Não abaixe o nível, amado, levante o nível, porque Deus há de honrar a tua vida. Então eu tenho feito isso. Eu fui no médico, ele falou para mim aquilo que eu já te falei, que eu não quero ficar falando. Eu fui no outro lugar, falou, você corre o risco. O outro falou, você corre o risco. E a hora que eu falava isso, eu ouvia, eu falava assim, eu subo o nível. Tem grandes coisas para mim fazer. E é isso que Deus tem para você, amado. Suba o nível, que Deus vai usar a tua vida, o exemplo teu, vai marcar vidas. Você foi chamado para caminhar junto daquele que já venceu. Nós fomos chamados para caminhar em lugares ainda não habitáveis. Então eu fui, hoje esses dias eu estava num lugar, eu recebi uma palavra profética, eu fiquei pensando, Deus, o que é isso? Eu falei, a pessoa profetizou na minha vida e falou assim, olha, eu vejo Deus te levando para lugar que você ainda não foi.
Deus vai abrir portas para você em lugares ainda que você não foi. E eu com essa dor, eu falei, Deus, mas como? E ela falou, eu sei que você está passando, mas é um tempo. É um tempo, se prepara. Amado, e eu tenho coragem. Deus me usou e eu tenho intrepidez. Deus me deu isso. Isso é dom, eu tenho dom de fé. Isso Deus me deu. Não é meu, é Deus me deu. Mas tem hora que eu vejo assim, e aí ela falou uma coisa assim, na hora que quebrou eu. Ela falou, a situação está tentando te parar. Mas Deus está dizendo para você, continua. Ela só faltou para mim, suba o nível. Mas Deus não quis falar isso. E aí eu falei assim, Deus, eu me agarro. Meu irmão, hoje não saia daqui sem subir o nível. Se você está trabalhando um pouco, está com dificuldade, faça um bico. Se eu fosse falar de trabalho aqui, eu poderia ficar aqui falando até amanhã. Eu sempre procurei uma coisa nova, sempre fiz outra coisa junto com outra. Amado, nós precisamos subir o nível. Não tem essa de ficar falando que não tem jeito. Meu irmão, eu quero dizer para você, tem jeito, tem jeito. Nós somos capazes. Eu falo de novo, aquele que venceu está do teu lado. Aquele que venceu está do meu lado. Então, amado, eu estive pregando no mês de setembro, outubro, sentado muitas vezes. Aí eu falei, mas a igreja não vai admirar isso, não vai. Será que vão entender? Que eu não estou conseguindo. Mas de boa. Agora, esse dia, eu falei, uma pessoa falou assim, Júlio, interessante, mesmo assentado, as coisas estão mudando na igreja. Meu irmão, não é a minha força. Olha para mim aqui, ó. Não é a tua inteligência, não é a tua força, não é a tua capacidade, mas é a unção de Deus que está sobre a tua vida, que vai mudar a situação. É a unção de Deus que está sobre a tua vida e que vai trazer marca onde você passar. E agora eu queria te falar algumas coisas. Você olha na Bíblia. Eu queria falar de Sansão. Olha para mim aqui. Sansão matou quantos com a queixada de burro? Quem sabe? Foi 1000, né? Com a queixada de burro, Sansão matou 1000. E depois, este homem fez coisas sobrenaturais. Sim ou não? Sim ou não, amado? Eu não sei se foi o homem mais forte que a Bíblia fala. Sem dúvida. Aí o que acontece com ele? Ele caiu no engodo. Foi preso. Os olhos perfurados. Eu poderia dizer que ele estava na pior, sim ou não? Mas teve uma coisa que aconteceu com Sansão. No último dia da sua vida, ele foi levado num... É um coliseu? É um coliseu? É um lugar de show lá, vamos falar assim, é um templo lá de um deus. E eles colocaram Sansão lá para zombar do cego, daquele que fazia rasura. Mas eles não sabiam que Sansão tinha um Deus junto dele. E Sansão encostou, pediu para alguém levar ele, onde? Nas 2 pilastras que sustentavam o templo. E eu poderia dizer para você que Sansão, aos meus olhos, estava ruim, estava cego, não é? Já não tinha mais força. Mas ele fez uma oração. Ele falou, Senhor, me honra aqui agora. E o que aconteceu? Ele encostou a mão naquelas pilares. Eu fico imaginando essa cena. Imagina comigo aí, igreja. Um cego lá no meio de um povão, aquele povo na festa. E Sansão encosta naquelas pilastras. Eu creio que ele falou assim, Deus, me ajuda. Eu subo o nível aqui agora. É isso que eu quero te falar, amado. Sansão subiu o nível. E aquelas pilastras romperam com os braços dele. E a Bíblia fala que ele matou mais naquele dia do que toda a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus aqui, igreja? Sabe o que é, amado? Ele entendeu que ele errou, pecou, mas ele falou, Senhor, eu vou vingar deles que me perfuraram os olhos. Eu vou vingar de todos. E naquele momento que ele subiu o nível, foi a maior vitória que Sansão teve na terra. E agora eu quero dizer para você, tira os olhos da tua pequenez, tira os olhos daquilo que aconteceu. Né? Eu estava olhando esses dias a radiografia, e eu estava olhando e pensando, Deus pode tirar essa prótese da minha vida. Quem concorda comigo? Eu creio. Sabe, Deus pode simplesmente falar, ó, eu levantar de manhã lá e falar para você, ó, agora eu vou jogar basquete. Meu irmão, eu estou dizendo isso para você, se você subir o nível, você não vai esperar. Eu estou orando um tempinho. Quanto tempo você ora? Se você decidir orar um tempo e decidir encontrar com Deus,
Pega uma cadeira lá na tua casa, põe num canto lá, fala: Jesus, eu vou encontrar com o Senhor aqui todo dia nesse lugar. Você vai ver como é que as coisas vão começar a mudar. Esses tempos atrás eu fui numa igreja, preguei sobre isso, e agora eu voltei nessa igreja, veio um irmãozinho lá, me abraçou, falou para mim: pastor, eu tenho obedecido. Falei: obedecer eu é duro. Mas eu tenho feito aquilo que o senhor falou, tem mudado a minha vida. Muito obrigado. Meu irmão, decida encontrar com Deus, decida subir o nível, decida parar de viajar na rede social e decide subir o nível. Qual área que você está precisando? Decida. Sansão decidiu e foi a maior vitória da vida dele. Sabe? Então eu quero dizer para você, falar de situação política, falar disso, daquilo não muda nada. Você já viu isso ou não? Você pode conversar a noite inteira, você fica até inflamado, mas no dia você murcha, porque você não tem força para fazer nada. Mas nós estamos diante de um Deus que pode agir nessa nação. Nós estamos diante de um Deus que pode agir na nossa casa, na nossa família. Nós estamos diante de um Deus que ouve a nossa oração. Então Sansão, saia daqui hoje entendendo, Sansão subiu o nível, mudou a história da vida dele. Outra coisa que eu queria dizer para você, amado, que em Atos capítulo 4, versículo 31, fala que a igreja estava sendo perseguida e eles oraram e o lugar tremeu. Eu vou falar de novo aqui, ó. Olha aqui, igreja. Eles oraram como igreja contra as afrontas que estava tendo, o lugar tremeu. Hoje, se tiver um tremor aqui nessa igreja, na presença de Deus, muito vai achar que foi um terremoto, simplesmente. Nós não estamos acostumados com isso mais, amado. Nós estamos acostumados, simplesmente foi bom, foi Deus, falou, teve palavra, foi tremendo. Amado, mas quando Deus age, as coisas acontecem sobremaneira. O lugar tremeu e saíram pregando, saíram arrasando, porque eles estavam falando aqui: Deus não vai deixar a gente sozinho. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, suba o nível, porque o lugar que você orar e buscar, Deus pode fazer o lugar ser abalado. Então você fala: pastor, mas não tem como. Mas não tem como essa situação. Quadro é terrível. Como a gente vê, né? Quase assim sempre a gente está vendo. Não tem como. Aos olhos meus não tem. Mas aos olhos do meu Deus, pode mudar a história. E aquela igreja foi inflamada. Ela foi inflamada. Nós precisamos subir o nível, amado. E eu quero falar isso para você, que eu queria que você pensasse essa semana: eu preciso subir o nível. A hora que você estiver passando, aquela hora que você vem, aquele lamento na nossa vida, que aqui eu acho que ninguém acontece isso, né? Não, só lá em Campestre. Só lá no outro estado, nem em Vargem Grande acontece isso. Mas a hora que vem aquele lamento, assim, que a coisa fala: está comigo. Aí você fala: olha, eu ouvi um negócio que parece de doido, eu preciso subir o nível. Então, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: as dificuldades estão aí, as lutas estão aí. O pastor Carlos estava falando de fazer algumas coisas fora da nossa comunidade, da nossa localidade, e nós estamos trabalhando. O pastor Edgar já foi comigo, o Carlos aqui já foi, e é um desafio. Eu levei um pastor comigo na última viagem agora, ele falou assim: Júlio, eu nunca enfrentei guerra igual essa. Parece que tudo saiu do centro, essa viagem missionária. Mas depois ele falou assim: olha, tudo pipocou, tudo aconteceu na viagem, tudo. Eu falei: mas então, você gostou ou não? Ele falou: mas no final eu vi que Deus estava presente. Meu irmão, não é fácil uma viagem missionária, você vai mexer no mundo espiritual de outro lugar. E há 1 ano e pouco atrás, a igreja que esteve junto conosco nesse projeto, nós adquirimos 4 novilhas e levamos para um quilombo, na cidade de Virgem da Lapa. E esse quilombo é um lugar, eu vou falar para vocês, terrível. É absurdo. É coisas assim que você fala. Teve um culto que a gente fez lá, a gente repreendeu o inferno, eu saí de lá, minha cabeça parece que estava dentro de uma morsa, assim, eu não sei se todo mundo conhece morsa. É um implemento, sei lá, uma peça que prensa as coisas para segurar ali, para não sair, para bater. Eu saí ali, parece que estava com prensa mesmo. Mas nós aí, Deus falou comigo. Depois desse culto, Deus me mostrou. E eu obedeci a voz do Senhor. E aquilo que fizemos está mudando a história lá daquele lugar. E por incrível que pareça, a missionária lá está me ligando e falando, passando mensagem: pastor, que dia que o senhor vem?
Que a gente precisa fazer um culto aqui que tem umas pessoas perguntando que dia que o senhor vem. Aí você olha para mim, eu com dificuldade, mas eu já marquei a viagem. Dia 12 de dezembro eu vou. Sabe por quê, amado? Se eu não subir o nível, eu não vou. Se eu não decidir, eu não vou. Se eu ficar olhando para mim, eu não estaria aqui. Eu estaria lá na minha cama, nem na igreja de Campestre. Mas eu estou aqui porque eu sei que esse Deus que me colocou de pé, Ele vai honrar a minha vida. Então, amado, nós estamos marcando vidas, estamos marcando localidade, estamos marcando, como o Carlos falou, os índios. Tem índio que converteu através da gente, hoje é pastor. Você já imaginou isso? Você passar para algum lugar, pregar o evangelho, e você voltar e ver os seus filhos sendo pastores? Isso é coisa que me alegra, mano. Quem sou eu? Um cara que tem um problema que às vezes não levanta. Mas eu estou aqui no nome do Senhor. Então é hora de nós nos levantarmos, amado. É hora, amado, de como igreja, nós nos levantarmos e dizer, não vai ficar dessa maneira. Vamos chegar no pastor, nós vamos subir o nível. O que precisa fazer? Pastor, aqui, vamos ver. Não é prensar o pastor, mas é estar junto. Às vezes trazendo uma ideia, às vezes trazendo uma solução, às vezes trazendo uma oferta de 20, 30 mil reais. Amém, amados? Você acha que Deus não pode te dar? Então, amados, é isso. Vamos subir o nível. Eu queria que você saísse daqui hoje, a hora que você sair ali, falando, não entendi muito, mas eu vou. Pode ir. Eu não ia contar um negócio aqui, mas eu vou te contar um negócio. O dia que eu estava na crise, eu acho que a primeira ou segunda semana que eu tinha ido no médico, eu estava desesperado, eu não estava andando, eu não conseguia fazer nada, eu estava doido, andando, segurando na parede, aí as pessoas falaram, arruma uma muleta, arruma um andador. Eu falei, meu Deus. Aí agora o nível está indo para baixo. Um pastor conhecido meu me liga. E começou a contar uma história, eu falei, está precisando de oferta. Eu estava com o coração duro, porque eu estava ruim, né? Eu estava ruim, não é? Eu estava ruim. Falei, eu vou contar para esse pastor que eu não estou nem levantando. Vou falar para esse pastor que eu estou numa situação aqui de ajuda, estou precisando. E eu também não estou tendo dinheiro, eu não estou nessa situação. Por que, né? A gente não pensa assim ou não? Vamos falar sério aqui. Sim ou não, cara? Nós não somos super-homens. Se eu precisar olhar para o pastor e falar, não, ele aguenta, não é, não. Não precisa falar isso, não. Aí o que aconteceu? Passou a mensagem, ligou para mim, eu desliguei lá com o trem lá. Falei, deixa ele para lá, eu estou ruim demais. Aí o Espírito Santo falou, manda. Falei, não mando. Virei para o canto na cama, virei para cá, virei para lá, coração duro. Aí pergunta para mim, o que você fez? Aí já responderam. Peguei o celular, peguei a agenda, olhei lá, o Pix dele e mandei a oferta. Pergunta para mim se eu melhorei da dor. Não. Pergunta para mim se eu melhorei o meu estado de emocional, assim. Não. Eu fiz por fé, mano. Mas passou uns minutos, sei lá, 1 minuto, meio minuto, sei lá. Eu recebi uma mensagem dele chorando. O homem ia fazer 5 pontos de safena e não tinha dinheiro. Você já pensou nisso? Falei, pastor, eu estou indo para Teoflotone, eu estou precisando operar, eu acho que eu vou fazer 2 ou 3 pontos de safena. Meu coração eu estou muito ruim, então essa oferta começou a chorar. E eu comecei a chorar. Pergunta para mim se eu melhorei também, não. Fiquei com dor ainda. Mas agora pergunta para mim, o que foi a razão dessa oferta? Quem está curioso? Tem alguém curioso ou não? O meu sócio, que é pastor lá em Machado, pastor Isaltino, ele pregou aqui um tempo atrás. Começou a vender as coisas nossas. Posso ouvir um glória a Deus aqui, igreja? Irmão, não tem nada para abrir porta como oferta missionária. Eu não conheço nada. Então eu dei do pouco que eu tinha. E Deus multiplicou aquilo que eu tinha. E eu ajudei aquele homem lá que ficou chorando com a oferta na mão. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, muitas vezes a gente faz, não é porque temos,
Mas nós fazemos porque nós amamos pessoas, nós queremos ver situações mudar. Esse é meu alvo. E agora, em dezembro, eu quero ir lá na igreja dele, ele está bem, já está nativa lá. Não é porque eu quero que ele... Nada, eu não estou atrás de nada. Eu vou lá abençoar ele. Estava conversando com o irmão Edgar, o que fazer para ajudar ele. Ele estava me dando umas ideias. E eu vou lá para abençoar, porque eles estão construindo. Então eu vou lá para abençoar. Meu irmão, sabe o que é? É na hora que nós não temos. Ou a hora que você acha que você não é. Suba o nível, que Deus vai honrar a tua vida. Suba o nível, amado. É muito bom estar na igreja, está tudo certo, o pastor está orando, a unção está aqui, o louvor é benção. Mas às vezes tem hora que você vai sentir que você, não é que está sozinho, não é isso. Mas você vai sentir que as coisas começaram a dar uma balançada. Que balançou alguém da tua família, porque balançou um serviço, ou balançou uma coisa ou outra. Mas coloca os olhos no Senhor, porque Ele está de olho em você. Quero dizer para você que você tem valor. Deus amou a tua vida de uma maneira sobrenatural. Deus amou minha vida de uma maneira sobrenatural. Que enviou o seu Filho amado em favor da minha vida. Tudo isso que eu estou falando aqui, você acha que eu tenho glória nisso? Não. Tenho nada. Não sou bonzinho também não. Sou ruim. Falo isso. Então Deus me colocou nessa cama e eu comecei a meditar muita coisa. Eu preciso de milagres em áreas da minha vida, né, de relacionamento. Irmãos, não é fácil. Não precisa falar para mim. Então eu queria comentar a respeito da igreja de Atos. E agora eu queria falar de uma mulher. De uma mulher que estava com a filha endemoniada e doente. E ela foi pedir ajuda para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chamou ela de quê? Mesmo quem lembra disso? De cachorrinha. Fosse comigo, o que eu ia falar? Eu dava um bicuda na porta e saía embora, eu não sou cachorro. Verdade ou não? Vamos falar na dura aqui agora. Eu estou falando com o ser humano aqui ou não? Sim ou não? Quem que não é orgulhoso aqui, levanta a mão. Não levanta não, senão eu vou chamar você de mentiroso. Porque orgulhoso todo mundo é, não adianta. Oh, você fez isso bem, eu sou o cara. Oh, você está forte, eu sou mesmo. Para chegar lá, você acha que vai ser fácil? Eu vou passar dor. Mas nós não vamos baixar o nível. Eu estou dando você fazendo para você risada, assim, um sorrisinho assim, porque é sério o que eu estou falando. Eu não posso pregar sem óleo aqui ou sem graça, que esse negócio fica muito ruim, né? É ou não é? Irmão, eu quero dizer para você, essa mulher foi chamada, mas ela falou o quê, amado? Isso aí quebra eu. Ela falou, não, Jesus, mas eu como aqui do chão mesmo, mas eu vou levar a minha bênção. É essa atitude que nós temos de ter, amado. Nós não precisamos ser reconhecidos, não precisamos ser o bom, não precisamos ser aquele que fez, não. Nós vamos levar a bênção para casa. Glória a Deus, igreja. Eu subo o nível porque Deus vai comigo. A Bíblia fala tanto isso, né? Que Deus rejeita o soberbo, que Deus, né? Mas Ele conhece o justo de longe, do coração quebrantado. Quem já ouviu falar aqui de uma moça que nas grandes cruzadas na Europa, naquela época que eles faziam as grandes cruzadas, fala a respeito de uma moça, eu não sei o nome dela. E nem sei se eu li se tinha um nome. Eu acho que tinha. Mas ela chegava nas grandes cruzadas, mano. O negócio estava amarrado. Conta-se que a hora que ela chegava, o pregador, o que estava palestrando, o que estava ministrando, sabia que ela tinha chegado. Posso ouvir amém aqui, amado? Sabe por quê, amado? Ela arrastava a unção aonde que ela ia. E eu quero profetizar, pastor Carlos, sobre essa igreja, virar uma unção que vamos arrastar o céu para cá. Nós vamos comer as migalhas do chão, não importa, amado. Aqui não tem um vulgo, não tem um cara que está aí bombando na internet, não tem nada, mas aqui tem Jesus. E Jesus vai descer neste lugar. E a unção vai chegar neste lugar. Vai abalar. E aquela mulher, fala comigo, e aquela mulher subiu o nível e levou a benção. Glória a Deus, igreja. E o que adianta eu ficar empacotadinho aqui, todo bonitinho, tudo engomadinho, e não levar nada? Irmão, eu quero dizer para você, eu não pergunto para você qual área da tua vida, mas você tem que ter uma atitude. Você tem de tomar uma atitude. Aí você fala assim, então pastor Júlio, agora está tudo beleza. Eu vou embora hoje, amanhã, 7 horas, eu estou lá no Pilates.
E a hora que eu dou as primeiras esticadas que ela manda, aquilo rasga tudo. Aí você fala, meus colegas, dois que eu converso, você fala, para com isso, rapaz. Para quê? Você está te judiando, larga a mão. Aí um muito sábio falou assim, para uns 2 meses para ver que jeito que você fica. Eu falei, olha, se eu parar 2 meses, eu vou para a cama, meu irmão. Então eu quero dizer para você, eu vim aqui hoje dizer para você, não para na tua fé, amado. Continua. Fala comigo, eu vou continuar. Quem pode aplaudir o Senhor aqui? E agora eu vou mais fundo. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Olha bem para mim aqui, ó. Eu vou embora. Domingo que vem eu não estou aqui. Nós precisamos subir o nível, sabe para quê, irmão? Quem que está curioso? Porque tem gente olhando para você. Tem pessoas falando, eu quero ver agora se ele sai dessa. E você vai sair. Porque o Senhor está do teu lado. Você vai subir o nível. Eu estou de pé aqui, irmãos. Pergunta para o Rodrigo, o dia que eu estava, Rodrigo. O Carlos estava lá. O pastor Carlos até chorou lá, falou assim, Júlio, eu nunca te vi assim. É verdade. Amado meu, eu estou aqui hoje, né, Carlos? Glória a Deus. Porque tem um chamado. Tem uma palavra para cumprir na minha vida. Para cumprir através da minha vida. Então, amado, a bênção para você subir o nível não é só para você. Fala comigo, não é só para mim. Mas eu vou subir o nível. Porque eu vou abençoar as pessoas em volta. Glória a Deus. E agora eu vou falar mais. Eu vou subir o nível. Quem quer saber para quê? Às vezes para estender lugares. Alguém tem chamado para ir mais longe aqui? Alguém tem chamado aqui para pisar lugares que ainda você não pisou? Eu quero dizer que eu vim orar por você aqui essa noite. Não espera as coisas, está tudo certo, não. Não espera, não. Ao dia que eu estiver aqui com 100 mil na aplicação, o dia que eu tiver um Havan com ar-condicionado e sei lá mais o quê, o dia que eu tiver, não, amado, começa a fazer uma missão na rua tua, começa a fazer uma missão na rua de cima, da de baixo, ou no outro bairro aqui, e às vezes Deus vai abrir a porta daqui uns dias para você estar em outros lugares. Meu irmão, nós precisamos sair da mesmice. Nós precisamos levantar os olhos. Eu tenho visto, esses dias eu tenho evangelizado um casal, e eu estava até desanimado. Falei, não vou falar mais nada, fica quieto. E esses dias ele me ligou, pedindo oração, orei com ele. Eu falei, ô Keniel, vai no culto ao domingo. Ele foi, levou a família. A hora que eu vi aquilo, eu falei, Deus, mesmo arrastando, eu estou levando. Meu irmão, eu quero dizer para você, tem muita gente olhando para você. Não abaixe a guarda. Suba o nível. Suba o nível. Eu tenho serviço, sei. Então, se eu for olhar para o problema, eu não saio nem de casa. Tem gente que levanta, abre o guarda-roupa e não sabe nem a roupa que vai vestir, você já viu? Ele está tão indeciso que ele fala, se eu vestir essa, vai parecer com o cara. Se eu vestir isso, eu vou parecer aquele da Thor. Né? Se eu for com esse terno, eles acham que eu estou muito rico. Se eu calçar esse salto, né, fica todo... Não, amado, decida. O Senhor vai com você. E, amado, eu quero terminar essa palavra falando de uma coisa muito séria agora. É sobre perdão. Porque eu vejo a minha família, eu vejo as dificuldades que temos. E principalmente família. Nós precisamos subir o nível. Você não precisa falar nada para mim aqui, eu não vim aqui para escutar nada, e eu não vou te perguntar nada. Jesus mandou a gente perdoar quantas vezes? Quantas vezes dá, Davi? Agora você fala, isso é a vida inteira? O que você acha? Por dia. Puxa vida, olha para mim aqui, pastor. Olha aqui para mim, igreja. Olha bem. Será que você consegue? Será que a pessoa vai errar 490 vezes? Não tem jeito, né? Se errar, eu vou falar uma coisa, você fala, Jesus, perdão. Agora, eu já perdoei o Senhor, porque... Mas não tem jeito, amado. Não tem como. Sabe o que está querendo dizer? Que o perdão é infinito. Fala comigo, infinito. Fala comigo, o perdão não é meu. Perdão é de Jesus. Então, quando você não tem força para perdoar em você mesmo, você fala, eu perdoo em nome de Jesus.
Meu irmão, estou te levantando aqui para dizer isso. Porque eu creio que Deus quer fazer um grande reboliço na igreja nesses dias. Mas Ele não vai trabalhar com pessoas amarguradas. Ele não tem como trabalhar com pessoas frustradas. Ele não pode trabalhar com pessoas que estão no lamento. Sabe? Porque em família sempre tem um diferente. Sempre tem. Aí o outro fala assim, meu pai só olha para o meu irmão. Ou meu irmão só olha para o meu pai. Você sabe aqui, não adianta eu falar nada. Mas é hora da gente olhar para todas essas dificuldades e dizer, mas graças a Deus que eu estou aqui. E graças a Deus que Deus vai visitar essa família de uma maneira sobrenatural. E agora eu quero te fazer essa pergunta, meu irmão. Se nós começarmos a sarar o nosso relacionamento, a nós estivermos prontos para perdoar sem perguntar o porquê, ou justificar, ou receber uma justificativa. E esquecer. Não adianta falar, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não adiantou nada. Adianta? Você pode olhar para a marca, mas ela não vai causar dor. Que tem marca na nossa vida que ela nunca vai sair. Tem coisas que vai ficar. Mas você vai olhar e falar assim, foi um tempo que eu aprendi, e eu cresci, eu perdoei. Então, amado, eu quero dizer uma coisa para você. Está na hora da igreja se juntar. E nós subirmos o nível junto. Está na hora de nós virmos para as reuniões, não é para assistir culto, mas prestar um culto. Está na hora de nós chegarmos aqui e rasgar o nosso coração, igual eu contei do testemunho dessa moça. A hora que vocês entrarem ali, a presença de Deus vai irradiar neste lugar. Tem coisas diferentes acontecendo aqui. Porque eu quero Deus. Não é porque o pastor falou, não é porque o líder falou, não é porque isso, aquilo, não. Eu quero Deus. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo. O subir o nível não é o pastor que vai imprimir em você. O subir o nível não é alguém que vai colocar sobre você. É a tua decisão em subir o nível que vai subir o nível. Davi estava sozinho lá, não tinha ninguém para ele lamentar. Ele reanimou no Senhor. Sansão estava sozinho no meio daquele povo ali, que queria matá-lo, zombar lá o ceguinho, né? Sei lá o que eles estavam falando. Ele subiu o nível. Foi a maior vitória que ele teve. A igreja sendo afrontada, eles oraram, o lugar tremeu e eles saíram para a rua anunciando o evangelho com toda a força. Aquela moça foi chamada, né, numa coisa que não deveria, né, mas ela saiu dali com a bênção. E perdoar, amado, infinitamente mais. Isso causa em nós um nível superior. E eu queria hoje aqui dizer, quem quer o diploma aqui do superior? É que jeito que é mesmo, a gente faz faculdade, aí depois a gente faz um mestrado, é isso ou não? Aí depois tem gente que faz mais o quê? Um doutorado. Tem mais alguma coisa? Tem, né? Pós-doutorado. E aí depois o que mais tem? Aí. Mas ele parou, né? Aí não tem mais, mas nós temos. Porque o nosso Jesus é o cabeça. Então nós podemos crescer, crescer, crescer e não tem limite. Você já imaginou, amado? A gente orando na nossa casa, na nossa rua, e romper um avivamento e o nosso vizinho ser salvo? Quem já imaginou isso aqui? Quem já imaginou que você pode mudar uma história? Nós temos visto aí uns relâmpagos, né, algumas coisas aí, lá no Canadá aconteceu aquele mover, ou nos Estados Unidos, foi nos Estados Unidos, né, que pararam de orar por tanto tempo. Amado, está aí. É só nós subirmos o nível que Deus vai nos abastecer. É só nós subirmos o nível que o Espírito Santo vai nos encher. É só nós subirmos o nível. Eu decidi. Não é, não, minha esposa não quer. Não importa. Deixa ela aí na reserva. Mas enche o teu tanque. Tá bom, amado? Ninguém quer, mas você quer. Porque quando a gente fala que ninguém quer, é porque você não quer. Eu já aprendi isso. Você já viu isso ou não? Ninguém quer se justificar, porque ele também não quer. Então não fala que ninguém quer, não. Não precisa falar nada. Assuma a tua posição, suba o nível e receba a bênção do Senhor. Meu irmão, é isso que eu vim compartilhar com vocês. Lembre de mim, ore por mim. Não é que eu quero ser seu crente 6 horas, não. Eu estou precisando mesmo. Eu estou com um desafio aí no mês de dezembro. E eu não vou baixar o nível. Eu vou lá, vou mandar alguns vidinhos para o pastor, ele vai mostrar aí para vocês. Não sou super-homem. Teve dias que eu não andei. O Rodrigo é prova. Mas eu vou andar. E eu vou subir o nível. E como eu recebi uma palavra, tentar te parar. Mas não vão me parar.
Tá bom? Então hoje você às vezes não ouviu uma palavra espetacular, não é nada mirabolante, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você entender um pouco do que eu falei, você vai ver as coisas mudar. Você vai ver as coisas começar a mudar sem muito esforço. Eu queria que você abaixasse a tua cabeça, eu queria orar por você. Amado, muitas vezes a gente fica esperando do pregador, né? Agora ele virar, pôr a mão na minha cabeça e vai profetizar. Se Deus falar isso, a gente faz. Não é a questão. Mas muitas vezes a maior decisão é tua. E eu queria que você está abaixado a tua cabeça, eu queria que você imaginasse agora. A hora que você sobe o nível, Deus está vendo, não é o homem. Quando você decide no coração, é Deus que está vendo. Você olha para mim aqui, você acha que eu tenho uma prótese nas costas? Não, ninguém acha. E você não precisa querer que os outros te aplaudam. Você não precisa pensar que o outro vai reconhecer, vai sentir dor por você. Essa semana um rapaz que é conhecido meu, ele está com um problema também na coluna, e ele começou a falar muito, eu peguei, tirei o celular, mostrei a foto para ele da cirurgia, da prótese, aí ele falou, não posso falar nada. Ficou quieto, saiu até de perto de mim. Porque muitas vezes as pessoas querem comparar a dificuldade, o problema. E eu queria agora falar para você, Jesus está de olho em você aqui. O Senhor está aqui, é claro, Ele está notório aqui. E Ele quer que você decida. Quando o Fábio canta essa música, que ele vai estar preparando aqui, eu queria que você começasse a falar assim, Senhor, eu vou romper. E eu quero romper agora naturalmente, eu quero romper espiritualmente, eu quero romper individualmente, e agora eu quero romper como família e também como igreja. Nós vamos ver um grande mover na igreja. Eu quero fazer parte disso. Então, amado, eu quero dizer para você que isso não é obra do Júlio, não é obra de homem, não é obra de pastor nenhum. É o Espírito Santo que toca no teu coração. O subir o nível. E quando eles começarem a cantar, se você decide isso, se você quer ver algumas coisas na tua vida mudada, e se Deus tem falado às vezes ou não falou, se Ele vai falar, começa agora neste momento a colocar na brecha. Falar, Deus, eu vou tomar posse dessa palavra. E eu queria que você colocasse pé no teu lugar. Eu queria que você começasse a falar assim, Senhor, eu não vou deixar essa noite passar. Essa semana lembra eu, Pai, quando eu falar alguma coisa que não te agrada, quando eu fizer alguma coisa que não te agrada, Senhor, ajuda eu a não ficar na mesmice, ajuda eu a subir o nível, Senhor. Quando eu olhar para aquela questão que vem, que desanima a minha vida, Senhor. Eu amo Jesus, amado, porque Ele sabe quando eu estou no limite. Ele sabe quando eu estou assim, né? E Ele sabe quando você está no teu limite, que Ele vai vir, amado. Ele vai te socorrer, meu irmão. Aquele cego de Jericó, a hora que eles falaram para ele, fica quieto, ceguinho. Aí a palavra fala que ele gritava mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele subiu o nível. E nessa noite eu te convido a subir o nível, amado. Eu te convido, igreja, pastores, a subir o nível. Que nós vamos ver o mover de Deus neste lugar. Nós vamos ver o rio de Deus inundar neste lugar. Nós vamos ver a palavra de Deus se cumprir neste lugar. Nós vamos ver os milagres de Deus se cumprir neste lugar. Nós vamos ver, não é outro não. Nós queremos e nós vamos ver. Acabamos de dizer que nós somos dele. Amado, eu queria fazer um desafio aqui. Você que entendeu que muitas vezes subir o nível não depende de ninguém, mas a tua decisão leva a isso, porque Jesus já abriu o caminho. Você que quer subir o nível hoje, e essa semana, e esses meses, e isso vai alcançar vidas, vai abençoar vidas. Nós vamos orar junto, nós vamos profetizar junto. Amados, você que está aqui, todos nós estamos aqui. Não espera alguém te aplaudir
Não espera alguém dizer que você é o cara. Mas entenda que aquele que tem te chamado, aquele que derramou unção sobre a tua vida, ele é fiel para terminar a obra. Eu quero dizer para você, amado, que muitas vezes eu estava brincando aqui de fazer exercício, mas tem muitos dias que eu saio de lá sem dor. Aí eu fico alegre, falo assim, daqui uns dias eu vou sair sem dor, não vai ter mais. Então eu estou profetizando, amado, que às vezes que aquilo que é amargo para mim é a solução para mim. E às vezes tem situação da tua vida que é amarga hoje, mas amanhã vai ser mudado para a glória de Deus. Então eu queria liberar uma palavra sobre a tua vida hoje aqui. Não fique esperando as pessoas olhar e falar você está certo. Não, amado, continua. Olha para mim aqui, amado, eu quero dizer para você, continua. Não pare, não bate a guarda, suba o nível, que o Senhor está de olho em você. Ele apostou em você, Ele amou você com amor eterno. Então eu quero dizer, a unção está sobre a tua vida. Nós não vamos pôr a mão sobre a tua vida hoje. Eu quero que você saia daí consciente que você pode subir o nível. Não é porque o pastor falou, não é porque alguém falou. Não, você pode subir o nível porque o Espírito Santo está sobre a tua vida. A unção de Deus está nessa casa. O Senhor está aqui. Deus quer honrar os pastores dessa casa, tem honrado, e Ele vai honrar a tua vida. Não desanime, não baixe o nível, porque Deus está de olho em você, está de olho nessa igreja, vai cumprir o propósito. Então tudo que eu falei, que você pergunta para mim, Júlio, você está amargurado? Nada. Eu estou crescendo na fé, eu estou alcançando o nível que eu ainda não alcancei. Esses dias eu liberaram uma palavra sobre a minha vida, que eu vou fazer coisa ainda. Eu olho para mim e parece que eu não tenho condição, mas pela fé eu já fui, pela fé eu já estou fazendo. Esses dias eu conversando com a missionária que nós temos ajudado, eu perguntei para ela assim, melhorou muita coisa? Ela falou assim, olha Júlio, depois que vocês começaram a nos ajudar aqui, o negócio mudou 100%. Eu acho que vocês não entenderam, não. Depois que nós começamos a investir no bairro dela, mudou 100%. Meu irmão, eu quero dizer para você que as coisas que você tem feito, ou vai começar a fazer, vai mudar 100% as coisas, porque Deus opera através da tua vida, na tua vida, em nome de Jesus. Então é isso que eu desejo de coração. Peço que continue orando, faz um tempo que a gente se conhece, eu estou alegre de estar aqui, rever muitos irmãos, para mim é um motivo de alegria. Muito obrigado, Pastor Carlos. Eis que eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Espírito Santo, isso, vem, Senhor. Senhor, a cura é direito conquistado na cruz do Calvário. É graça. Oh Deus, Senhor, Tu és conhecido como Jeová Rafá, o Deus que cura. Tua palavra diz que o Senhor conhece as nossas necessidades, conhece o nosso coração. E a Tua palavra também diz, Pai, que o Senhor levou na cruz todas as nossas dores, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero, Senhor, nesse momento, no Teu santo nome, no nome poderoso de Jesus Cristo, pedir, Senhor, que a cura do Senhor, que o poder do Senhor manifeste neste lugar. Senhor, é o Deus que sonda o nosso coração, Pai. Que o Senhor possa estar sondando agora o coração de cada um, a necessidade de cada um, aquilo que eles necessitam, Pai. Ó Deus, e assim como já foi falado aqui, nós conhecemos, ó Pai, o Teu poder, o Teu derramar, Senhor. Sabemos da Tua bondade, Pai,
que Tu és um Deus maravilhoso, que Tu és um Deus conselheiro, que Tu és um Deus forte, que Tu és o Pai da eternidade, que Tu és o príncipe da paz, e nós necessitamos dessa paz em nós. E eu te peço agora, estenda Tuas mãos, Pai, de poder e graça do céu, Senhor, neste lugar, Pai. Ó Deus, e que haja cura, que haja libertação, Senhor. Nós declaramos isso pela fé, Pai, assim como o Senhor tem feito, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família. Faça nesse lugar, muda, Senhor, a causa, Pai. Tu és o nosso Deus, e por isso nós profetizamos cura, graça, 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 que neste momento, Pai, o Senhor libera agora um vento fresco do Espírito Santo neste lugar, um vento de cura. Passa, Senhor, e toca na vida de cada filho seu que está neste lugar, de cada filha tua, de cada servo, de cada serva, Pai. Ó Deus, toca, Senhor, no lugar, Pai, que há necessidade de ser tocado. Passa o Teu sangue, Senhor, do alto da cabeça na planta dos pés. Eu quero declarar neste lugar cura do Senhor. Receba em nome de Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês. O pastor Carlos está falando que o ano de 25 vai ser um ano de nós subirmos o nível. E eu tenho entendido isso claramente em Campestre. Vou falar uma coisa para vocês baixinho, vocês não contam para ninguém que é segredo. Olha bem, chegou a nossa hora. Chegou a nossa vez. Eu tenho entendido claramente isso. Por isso que a gente está sentindo afronta até no físico. Mas eu creio que aquele que me levantou, Ele vai continuar do meu lado, e eu vou continuar de pé. Eu quero dizer para você que aquele que nos levantou vai manter nós de pé, e nós vamos ver a glória de Deus. Você vai ver a cura. Não importa, está doendo, tá, mas Jesus está aqui. Não importa, meu irmão. É ver a glória de Deus, isso vai nos bastar. Sabe? Eu fico muito tocado. Hoje eu estava falando isso da casa do Alvo. Quando Simeão viu Jesus, ele falou: Jesus, pode me levar. Eu vi a glória, eu vi a salvação de Israel. É isso que nós precisamos entender, amado. Nós precisamos ver a glória de Deus, e isso vai nos bastar. Ah, não é comprar um carro novo, não é nada disso. Pode ter muita coisa, eu não sou contra nada. Se Deus te deu dinheiro para comprar um helicóptero, chama eu para andar. Ah? Então, mas eu quero dizer para você, preste atenção, meu irmão. A glória de Deus vai nos bastar. A graça de Deus vai nos bastar. Continue orando por nós. Nós veremos muita coisa que Deus fará. Quero falar que enquanto vocês dois oravam, eu vi saindo graça de vocês e curando a vida das pessoas. Graça saindo de vocês. Assim, Deus está confirmando esse chamado, essa graça sobre vocês. E tenho certeza que Deus vai levar vocês em muitos outros lugares para ministrar essa graça. E não é sobre vocês, não é sobre ser famoso, é simples. Não é chamar a atenção. Às vezes Deus permite a gente até ficar, como você diz assim, esperando o seu milagre também. Mas é a simplicidade. Não há ninguém famoso aqui, mas Jesus está aqui através das mãos das pessoas. É assim que vai ser. Eu não sei se o pastor José Edgar lembra. Acho que você nem era pastor ainda. Deus nos deu uma palavra para você que Deus ia te usar para curar as pessoas. Faz talvez 15 anos, faz isso, mais 20 talvez 20, eu lembro disso. E a gente está vendo Deus fazendo essas coisas, essa graça. E eu quero falar para você que veio aqui orar, leve a sua cura. Você recebeu a sua cura. Amém? Confesse a sua cura. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Fala comigo: Senhor, abençoa-me muito. Alarga as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo mal.
Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa, sobre esse bairro, essa cidade, sobre esse estado. E acima de tudo, nós abençoamos essa grande nação, que é o Brasil. Amém. Deus te abençoe. Amém. Olá, fique atento à programação do mês de novembro aqui da nossa comunidade. No dia 19, terça-feira, véspera de feriado, às 20 horas, teremos as formaturas da nossa Escola de Treinamento Bíblico e também do curso Casados para Sempre. Participe, venha prestigiar os formandos. No dia 30, reunião de líderes de células às 17 horas e em seguida, Díper às 19h30. E para você já se programar, anote agora algumas datas importantes em nossa agenda para o final desse ano e o início do próximo ano. Ele é lindo. Todos vão se alegrar com isso. Todos precisam saber. Todo mundo, sim. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos. Nós esperamos há muito tempo. Há muito. E qual vai ser o nome dele? Jesus. O nome dele é Jesus. Eu preciso ir. As pessoas têm que saber. Elas têm que saber. Sim, elas vão saber. Dia 15 de dezembro, domingo, às 18 horas, teremos o nosso culto especial de Natal. Essa é uma ótima oportunidade para você convidar alguém para participar de uma noite incrível em que celebraremos juntos o nascimento de Jesus, o menino que mudou a história da humanidade, que mudou a sua história e a história da sua família e que deseja mudar a história de tantas outras pessoas através de você. Então, não perca! Nossas células e a reunião de oração estarão em recesso do dia 16 de dezembro até o dia 28 de janeiro. O retorno de todas as células está previsto para o dia 29 de janeiro, quarta-feira, às 20 horas, com todas as células juntas aqui na igreja. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.